é que sólido para a química é quando as partículas estão juntas. Líquido é quando as partículas estão separadas. E gás é quando as partículas estão isoladas. Então, em outras palavras, gente, quando você passa de sólido para líquido e de líquido para gás, você vence as forças intermoleculares que existem aqui. Então, quanto maior essa força, mais difícil de você separar essas moléculas. Quanto mais difícil de você separar, maior é o ponto de ebulição e ponto de efusão. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição, em primeiro lugar, está relacionado com as forças intermoleculares. As forças intermoleculares, moçada, elas são divididas em 3 tipos. Primeiro, nós pensamos em ligação de hidrogênio. Quando que nós temos ligação de hidrogênio? Ora, ligação de hidrogênio são aquelas moléculas que apresentam o hidrogênio diretamente ligado à FON. Então, se eu tenho hidrogênio ligado diretamente à FON, eu tenho, então, ligações de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é uma força tão forte, e lembre, é uma força eletrostática, tá? Porque ela vai criar polos, não esquece isso não, e ela então atrai as moléculas com uma força muito forte. Por isso que a água, por isso que a amônia, por isso que o álcool, que são compostos que têm o hidrogênio preso diretamente à FON, tem ponto de ebulição elevado. Então, se cair, daqui a pouco eu vou dar exemplos como que eu acho que cai, certo? Primeira coisa que se olha para saber se uma substância tem ponto de ebulição alto ou baixo são as forças intermoleculares. Não esqueçam isso, por favor. Tá? Bom, segunda coisa, pode acontecer das forças intermoleculares, certo? Serem diferentes. Se as forças intermoleculares forem diferentes, você tem que pensar na força chamada de polo-dipolo. Ou então, alguns autores chamam de dipolo permanente. Quando é que eu tenho moléculas que vão ser unidas por dipolo-dipolo? Quando elas não fazem ligação de hidrogênio e forem moléculas o quê? Polares. Ok? Então, é isso que retrata uma característica de dipolo-dipolo. E, finalmente, quando ela tem dipolo induzido, ou também chamado dipolo instantâneo, ou forças de London, forças de Van der Waals, que são moléculas apolares. Então, eu queria muito que você, primeiro, analisasse isso aqui. Caiu um negócio aqui. Então, olha só. O ponto de ebulição das moléculas que fazem ligação de hidrogênio é maior que o ponto de ebulição das moléculas que fazem dipolo-dipolo e maior que o ponto de ebulição das moléculas que fazem dipolo induzido. Então, a primeira coisa que você vai olhar para saber qual das substâncias que ele está te dando, certo? Que tem ponto de ebulição maior ou menor, é aquele que você vai olhar as forças intermoleculares. Agora, quando essas forças intermoleculares forem iguais, somente quando as forças forem iguais, eu vou colocar aqui, ó, quando as forças intermoleculares forem iguais. Isso aqui nós chamamos de forças intermoleculares. Quando as forças intermoleculares forem iguais, somente se elas forem iguais, quer dizer, as duas fazem ligação de hidrogênio, as duas são dipolo-dipolo, certo? Nesse caso, você vai pensar assim, ó, aquele que tiver maior massa molar vai ter maior ponto de ebulição e ponto de fusão. Mas isso você só vai se preocupar com a massa quando as forças forem iguais. Entendeu? Agora, o que pode acontecer numa terceira instância? Quando as forças intermoleculares forem iguais e as massas molares também forem iguais. Quando tudo for iguais,
Aí isso vai acontecer somente em isômeros. Massas moleculares iguais, só isômeros. Isômeros, cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas, então você vai pensar assim: aquele que tiver maior número de ramificações vai ter, então, menor ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas isso, gente, tem que ser seguido desta maneira que eu estou ensinando para vocês. Primeiro, você olha as forças intermoleculares, depois você olha a massa, depois você olha a ramificação. Então, vamos admitir o seguinte: primeiro composto, segundo composto, terceiro composto, quarto composto. Então, vamos admitir que apareça isso na sua prova. Isso é quentíssimo, hein, gente? Tá? Vamos lá, vamos chamar esse aqui de 1, vamos chamar esse de 2, vamos chamar esse de 3 e vamos chamar esse de 4. A pergunta é: qual deles apresenta maior ponto de fusão e ponto de ebulição? Você sabe, você aprendeu no primeiro momento da nossa aula de revisãozinha aqui, certo? Que o ponto de ebulição está relacionado primeiro com as forças intermoleculares. Ora, então, o que você tem que olhar em primeiro lugar? Que tipo de força intermolecular tem cada um deles? Esse aqui tem ligação de hidrogênio? Não. Se ele não tem ligação de hidrogênio, ele é polar ou ele é apolar? O cloro é mais eletronegativo, puxa os elétrons aqui para a direita. Puxando os elétrons para a direita, eu criei um polo. Então, isso aqui é uma substância polar. É dipolo. O número 2, não tem ligação de hidrogênio, não tem hidrogênio preso a FON. Aí eu tenho que olhar se é polar ou apolar. Isso é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar. Então, dipolo induzido. Número 3. Observe. Ele faz ligação de hidrogênio? Faz. Ele tem hidrogênio preso a oxigênio diretamente aqui, ó. Hidrogênio ligado diretamente a oxigênio. Então, aqui tem ligação de hidrogênio. Ok? Depois o número 4, faz ligação de hidrogênio? Não. É um hidrocarboneto? É um hidrocarboneto. É um hidrocarboneto, então é dipolo induzido. Porque é uma substância apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Pronto. A partir do momento que ele te deu essa informação, vem a pergunta: qual deles apresenta o ponto de ebulição maior? O ponto de ebulição está primeiro relacionado com as forças intermoleculares. Ah, mas eu vou pegar o composto de massa grande. Não. A massa grande não caracteriza ponto de ebulição inicial. Certo? Primeiro são as forças intermoleculares. Então, o ponto de ebulição do 3 é maior que o de mais. Por quê? Porque a força de interação molecular do 3 é maior. Entenderam? Depois aí eu vou olhar se tem dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido. Então, um ponto de ebulição de 3 é maior que o ponto de ebulição de 1. Entenderam? Aconteceu o que entre o 2 e o 4? As forças intermoleculares são iguais. Se as forças intermoleculares são iguais, moçada, o que você tem que olhar em seguida? A massa. A massa. Certo? Ora, esse aqui é formado por 4 carbonos e 10 hidrogênios. Esse aqui é formado por 4 carbonos e 10 hidrogênios. Olha o que aconteceu. A massa não é a mesma. Então, a massa não resolveu para você. As forças intermoleculares são iguais, as massas são iguais. Se um deles tivesse maior massa, olha para mim. Se esse aqui, mesmo sendo ramificado, tivesse C5H12,
o ponto de ebulição dele é maior. Ah, mas ele é ramificado. Não, não vai olhar a ramificação antes de olhar a massa. Entendeu? Certo? Se fosse nesse caso, seria o ponto de ebulição de 3 maior que o ponto de ebulição de 1, que é maior que de 4, que é maior do que de 2. Se fosse C5H12. Mas eu coloquei C4H10. Se eu coloquei C4H10, eu fiz isso daqui. Então, eu percebi que as massas são iguais. Se as forças intermoleculares são iguais e as massas são iguais, o que eu tenho que olhar em seguida? Aí eu olho a ramificação. Porque massas iguais só vai acontecer em isômeros. Ora, olhando a ramificação, quanto mais ramificações eu tenho, certo? Eu vou ter ponto de ebulição menor. Olha que interessante. Por quê, professor Neves? Imagine uma questão, uma molécula linear, outra linear, elas se encaixam, então elas se grudam muito. E elas grudando muito, para separar não é fácil. Agora, imagine elas ramificadas. Elas não grudam tanto, então é mais fácil de separar. Então, o ponto de ebulição, nesse caso, que as massas são iguais, o ponto de ebulição de 2 é maior que o ponto de ebulição de 4. É isso que eu quero que você analise primeiro na questão de atomística, certo? Esse é um dos assuntos de atomística que eu acho que cai. E dentro desse contexto, tem a solubilidade. O semelhante dissolve o semelhante. Aí ele vai perguntar, quem é mais solúvel em água? Ok? Ora, a água, o semelhante dissolve o semelhante. Se o semelhante dissolve o semelhante, você tem que pensar sobre a água. A água é uma molécula angular. Então, é uma molécula polar. E é uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Quando cair na prova semelhante dissolve o semelhante, não pensa só em polaridade. Pensa em polaridade e forças intermoleculares. Certo? Então, vamos olhar aqui, por favor. Esse número 2, ele é insolúvel em água. Esse número 4 é insolúvel em água. Por que o 4 e o 2 são insolúveis em água? Porque são apolares. Se eu misturar esse hidrocarboneto com água, eu formo uma mistura heterogênea. Ok? Com duas fases. Cuidado com isso. Outro detalhe interessante. Essa molécula aqui é solúvel em água, porque ela é polar. Essa molécula aqui é solúvel em água, porque ela é polar. Então, mas ele pediu o mais solúvel. O mais solúvel é aquele que mais se assemelha com a água. Quem mais assemelha-se com a água é o número 3. Por quê? Porque, além de ser polar, ele também faz ligação de hidrogênio. Então, o número 3 é o mais solúvel na água do que os demais. Então, a solubilidade, e aí, se eu misturar esse número 3, certo? Com a água, eu tenho uma substância, eu tenho uma solução. E se eu tenho uma solução, eu tenho uma mistura homogênea. Ok? Então, esse é o primeiro passo que eu gostaria de dar a vocês, certo? Sobre atomística. Então, minha dica de atomística, uma das dicas de atomística é essa aqui. É ponto de fusão e forças intermoleculares. Tá legal? Então, printa a tela rapidinho para eu dar a segunda dica de atomística. Legal? Posso apagar? Anderson, tudo bem aí? Oi. A solubilidade é a interação molecular, certo? Olha aqui, vamos ver aí que escreveu. Eu coloco isso, olha assim, se ele fala assim, quanto maior a interação molecular, certo? Mais solúvel é. Então, a interação molecular. Agora, pensa, o semelhante dissolve o semelhante. Pensa comigo assim, Elisa, né? Certo? Olha só, imagine que você está diante de um pátio e todo mundo está vestido de branco, certo?
Ora, eles se misturando fica confuso, porque a interação é perfeita, porque são todos semelhantes. Põe uma pessoa vestida de vermelho. Certo? A interação não é a mesma, porque não é semelhante. Então, quando ele perguntar quem é mais solúvel, é a interação molecular. Quanto mais eles interagem, certo? Quanto mais eles têm essa interação, mais solubilidade é. E o que é essa interação? É a semelhança. A característica da semelhança caracteriza a solubilidade. Então, você pode dizer que o semelhante dissolve o semelhante, entendeu? Lembre de interação molecular. Certo? Eles interagem melhor. São moléculas que se assemelham. Lembra em todo mundo branco e alguém vermelho lá, ou algumas pessoas em vermelho, você vê que a interação não é tão perfeita como se todo mundo estivesse em branco. Tudo bem? Mais alguma coisa, Anderson? Beleza. Sabe, um outro assunto de atomística quente para a FAMEMA, você que deve estar fazendo as provas aí dos anos anteriores, de atomística, eu acredito que deva cair pó de fusão, pó de ebulição e solubilidade. Eu acredito que deva cair tabela periódica. Primeira coisa importante que você precisa lembrar da tabela periódica sempre é pedido em prova de vestibular. Lembrar que a tabela periódica de Dmitry Ivanovich Mendeleevsky. Sabe o que o Dmitry Mendeleevsky inventou também? A vodka. Certo? Lembrar o seguinte, gente. Cada linha dessa representa o quê? Uma camada. Isso nós... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Isso são períodos, número de camadas. Quando você pega o elemento cloro, que tem número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, o que significa isso? Significa que esse elemento tem uma camada, uma segunda camada, uma terceira camada. Ele está no terceiro período. Ele está aqui, ó. Tá? Período. Período são as linhas. Certo? Lembrem disso. Período. E outra coisa interessante. Acontece que quando você tem essas colunas, que vocês chamam de grupos ou famílias, certo? Então, nós temos aqui, olha só, grupos ou famílias, que pode ser chamado de grupo A, ou de grupo B, ou de grupo 0, ou então 1A, 2A, 3A. Isso são elementos semelhantes. Então, olha só, esse cloro, ele está no terceiro período, então ele está na terceira camada, ele tem o subnível P incompleto, então ele pertence ao grupo A. E o grupo, quando um elemento tem P incompleto, S incompleto, ele pertence ao grupo A, é o grupo do representativo. O número do grupo é a quantidade de elétrons da última camada, então ele é o 7A. Eu acredito que grupos não vão eles perguntar, certo? Mas para você apenas começar a estudar a tabela, é importante que você saiba que existem os períodos e os grupos. Lembrar que elementos que pertencem ao mesmo grupo são elementos semelhantes. São elementos que têm a mesma característica de ligação. Por isso que na química orgânica você não entende quando um elemento químico, por exemplo, eu tenho um composto assim, isso aqui chama éter. Eu posso tirar o oxigênio e colocar o enxofre. A hora que eu faço isso, ele continua sendo éter, mas ele passa a chamar tioéter. E por que eu posso colocar o oxigênio, o enxofre no lugar do oxigênio? Porque eles fazem parte do mesmo grupo, certo? E se eles fazem parte do mesmo grupo, eles têm o mesmo tipo de ligação. Tá legal, moçada? Tá? Mas o que eu acredito que deva cair na prova da FAMEMA é o conhecimento das propriedades periódicas. Certo? Isso eles vão dizer. A propriedade periódica mais importante chama raio atômico. Guardem isso, por favor. Raio atômico. Ora, é tão lógico que quanto maior o número de camadas você tem,
maior o raio atômico, maior o tamanho do átomo. Então, eu posso dizer de uma maneira bem categórica que na tabela periódica, que eu vou representar assim para vocês, olha, dá uma olhada. Olha só. O raio atômico cresce para baixo. Por que para baixo? Porque cada um desses períodos nós chamamos de camada. Certo? Agora preste atenção. Acontece que quando eu tenho elementos que fazem parte do mesmo período, são elementos que têm o mesmo número de camadas. Ora, Indep, se tem o mesmo número de camadas, eu tenho, então, o mesmo tamanho? Não. Gente, quanto mais você anda para a direita aqui, maior o número atômico. Maior o número atômico, maior o número de prótons. Maior o número de prótons, maior a atração do elétron para o núcleo. Então, olha só. Quando eu tenho elementos com o mesmo número de camadas, aquele que tiver maior número atômico, o que acontece? Ele vai atrair o elétron para o núcleo, certo? Então, ele vai diminuindo o tamanho do átomo. Então, o tamanho do átomo, não pode esquecer isso porque despenca em prova, certo? É dado para baixo e para a esquerda, certo? Aqui nós temos os maiores átomos e aqui em cima nós temos os menores átomos. Guardem isso, por favor, tá? Agora, lembrem que isso aqui chama proteção do elétron interno. Ele atrai o elétron para a parte interna. Eu só vou pensar, cuidado em prova de vestibular. Cuidado em prova de vestibular. O cloro tem número atômico 17. Mas se você pegar o enxofre, que tem número atômico 16, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ele também está no terceiro período. Os dois estão no terceiro período. Os dois estão na mesma linha. Mas aí quem que é maior? É maior quem tem maior número de camadas. Mas a camada é a mesma. Então, nesse caso, o que tiver o maior número atômico atrai o elétrons para mais perto do núcleo, diminuindo o tamanho do átomo. Então, em termos de raio atômico, em termos de tamanho, eu posso dizer que o enxofre é maior do que o cloro. Ok? Guarde isso. Agora, pois não? Fala. Ali onde você circulou, aqui embaixo, é o maior raio atômico. Lá em cima é menor, né? Ali, aqui do lado da direita, aqui em cima. Você fez a tabela. Aqui? Ali no raio atômico? Sim. Não, lá em cima, que cresce de baixo para cima e para a direita. Aqui é maior, né? Então, ele faz assim. Aqui ele vai diminuindo, ó. Certo? Tudo bem? Ah, tá bom. Obrigada. O tamanho do átomo é assim, ó. Vamos fazer umas bolinhas assim para você perceber melhor, ó. Ele cresce para baixo e para a esquerda, tá legal? Essa é a propriedade mais importante que você estuda. Tá? Agora, dá uma olhada aqui, ó. Observe que quando eles tiverem a mesma quantidade de camadas, certo? Aquele que tiver maior número atômico vai ser menor, porque ele vai atrair os elétrons. Tá legal? Guardem isso. Outra coisa é lógico, né? Se eu tenho, por exemplo, o oxigênio, pegar o oxigênio de número atômico 8, um S2, 2S2, 2P4, ele só tem duas camadas. Automaticamente, ele é menor do que o cloro, é menor do que o enxofre e é menor do que o enxofre, do que o cloro. Tudo bem? Por quê? Olha só que interessante. Olha que interessante. Primeiro eu leio o número de camadas. Esse aqui tem 3 camadas. Esse aqui tem 2 camadas. Agora, quando as camadas forem iguais, o que tiver o maior número atômico vai ser menor. Agora, a minha preocupação, agora presta atenção, não é essa a propriedade para a FAMEMA. Como eu disse na primeira aula, quem faz a prova da FAMEMA no Unesp do interior é Wagner Andreghetti. Esse cara é professor de bioquímica na Faculdade de Medicina de Botucatu. Esse cara deu aula há muito tempo comigo. Certo? A propriedade que me preocupa chama energia de ionização. O que é energia de ionização? Imagine que eu tenho um átomo aqui. Eu tenho um elétron aqui. É a energia que eu vou ter que dar para arrancar o elétron de um átomo.
Isso se chama energia de ionização. Ora, você concorda comigo que quanto mais perto o elétron tiver do núcleo, mais difícil dele sair? Sim ou não? Então, aqui, ó, energia de ionização, energia de ionização, energia de ionização. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que a energia de ionização de 1 é maior que 2, maior que 3, maior que 4. Quanto mais longe o elétron tiver do núcleo, a força de atração aqui, porque força, o professor já deve ter explicado, que é o produto das cargas sobre distância ao quadrado. Se eu aumentar a distância, eu diminuo a força, certo? Tá? Se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Então, átomos próximos têm força muito grande de atração, é mais difícil de sair. Então, quando alguém perguntar para você, olha aqui para mim, sobre energia de ionização, lembrem disso. O elétron, quanto mais longe ele está do núcleo, mais difícil dele sair. Perfeito? Então, vamos olhar aqui para mim. Se quanto mais longe ele está do núcleo, o que nós chamamos de primeira energia de ionização. É a energia que eu dou a um átomo para arrancar o seu primeiro elétron. Certo? Quanto mais longe o elétron estiver do núcleo, essa energia tem que ser menor. Quanto mais perto, a energia é maior. Então, você acabou de entender que a energia de ionização é inversamente proporcional ao tamanho do átomo. Verdade, Debs. Átomo grande, energia de ionização pequena. Átomo pequeno, energia de ionização grande. Então, a energia de ionização, ela cresce ao contrário do tamanho do átomo. Então, a energia, ela vai crescendo assim. Olha só. Entendeu? Aí vem a pergunta famosa. Quais são os elementos químicos que têm maior energia de ionização? É o que estão mais à direita. Quem está mais à direita? Fala para mim. Os gases nobres. Verdade, Debs. Os gases nobres são estáveis. E se eles estão estáveis, pode ter certeza. Eles têm difícil energia de ionização. Ou energia de ionização alta, como alguns preferem dizer. E o exercício que me preocupa é esse aqui, ó. A primeira energia de ionização vale 206 elétron-volts. A segunda energia de ionização vale 402 elétron-volts. A terceira energia de ionização vale 2.470 elétron-volts. A quarta energia de ionização vale 2.820 elétron-volts. A quinta energia de ionização vale 3.110 elétron-volts. A pergunta é: quantos elétrons esse elemento perde para se estabilizar? Entenderam a pergunta? Quantos elétrons esse elemento perde para se estabilizar? Você percebeu que de 2 para 3, a diferença foi absurda? Eu vinha tirando elétron, de repente eu tive que dar muita energia para tirar o elétron. Aqui, moçada, então, é que ele se estabilizou. Então, provavelmente, esse elemento era um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Olha só. Para tirar esse elétron, eu gastei a primeira energia de ionização, 206. Para tirar o segundo elétron, eu gastei 402, porque está ficando mais perto. Só que para tirar esse elétron aqui, ó, eu gastei 2.470. O que aconteceu, professor Neves?
Aconteceu que quando eu tirei o primeiro, tirei o segundo, eu estabilizei o átomo. Eu tornei ele com uma configuração parecida com gás nobre. E a hora que fica igual ao gás nobre, ele precisa de muita energia de ionização para perder o elétron. Entender? Gente, por favor, a energia de ionização é inversamente proporcional ao tamanho do átomo. Isso é a minha dica de atomística para a prova da FAMEL. Tá legal? Beleza? Tudo bem aí? Posso apagar, Anderson? Anderson, tudo bem? Então, oi. Tudo certo? Então, gente, a minha dica, então, não se preocupa com as outras propriedades periódicas. Não se preocupa com eletronegatividade, não se preocupa com densidade, nada disso. Se preocupa com raio iônico, raio atômico. Agora, lembre uma coisa, hein? Lembre uma coisa. Quanto mais um elemento vai perdendo elétron, ele vai diminuindo de tamanho. Cuidado com isso, tá? Bom, essa é a dica de atomística para vocês. A minha outra dica é de cinética. De química geral. Gente, todo mundo sabe o que significa cinética. Cinética é movimento. E se é movimento, é velocidade. Estudar cinética química é estudar a velocidade de uma reação. Não esquece isso, não. A velocidade de uma reação depende de vários fatores. Mas antes, cara, você precisa saber as condições para acontecer uma reação. Quais são as condições fundamentais para acontecer uma reação química? São 4 condições fundamentais. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos de condições fundamentais? Primeiro, nós temos que ter afinidade entre os reagentes. Se você não tiver afinidade entre os reagentes, você não reage. Não adianta você colocar, por exemplo, esse pincel atômico preso nessa lousa que não tem afinidade, os dois são estáveis. Certo? Além da afinidade, o que você tem que ter? Contato entre os reagentes. Certo? O que tem que ter mais? Tem que ter choque perfeitamente elástico entre as suas partículas. Com isso acontece a reação? Não. Precisa uma quarta coisa. Precisa energia de ativação. Então, moçada, essas são as condições obrigatórias para acontecer uma reação química. Então, antes de você pensar na velocidade de uma reação, você tem que pensar na condição. Tudo bem? Jóia. Agora, fatores que alteram a velocidade da reação. Então, vamos lá. Fatores que alteram a velocidade da reação. Ok? Primeiro fator importante, estado físico. Gente, cuidado com isso. As reações gasosas são muito mais reativas do que as reações líquidas e reação sólida. Por isso, qual é o grande problema das famosas armas químicas? É gás mortada, gás sarin, certo? Porque o gás ele se espalha. A velocidade de reação química gasosa é incrível. Por exemplo, você que tem asma, certo? Bronquite, certo? Você tem crise, você toma um comprimido, demora 1 hora, 2 horas para melhorar. Mas você tem uma bombinha aí, ó, a hora que você joga esse gás, a reação é instantânea. Certo? Então, primeiro é o estado físico. Lembrar que, em termos de velocidade da reação, a velocidade do gás é maior do que a velocidade
das reações líquidas que maiora a velocidade das reações sólidas. Ok? Tá? Esse é um dos motivos, né? Por que, às vezes, as opções de remédios pediátricos, não só pela questão da criança engolir, são líquidos, as reações são mais rápidas. Ok? Ok? Depois não pode esquecer outro fator, gente. Já que o sólido, as velocidades da reação de sólido, elas são muito lentas, nós temos que ter a superfície de contato. Ok? Aumentar a superfície de contato. Por que os caras pegaram, por exemplo, comprimido e tornaram em cápsula? Transformaram o sólido em pó. Continua sólido, mas agora aumentou a superfície de contato. É o que acontece você quando vai comprar um carvão para fazer um churrasco, por favor, não coloque carvão muito pequeno, porque eles vão queimar muito rápido. A superfície de contato é muito alta. Então, quando eu tiver reações com sólido, muito cuidado com a superfície de contato. Terceira coisa, temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade cinética média das partículas. A energia cinética aumenta porque aumenta a velocidade, porque aumenta o número de choques. E se aumenta o número de choques, você tem, então, a velocidade da reação comprometida. Aumenta a temperatura. Esse é um dos motivos futuros médicos e médicas, brilhantes médicos, brilhantes médicas, certo? Vamos torcer para isso, tá? Muito cuidado. A febre é importante que seu paciente tenha, mas, em compensação, essa febre pode provocar nele uma velocidade da infecção. Por isso que você tem que diminuir a temperatura. Tá? Isso é muito importante mesmo, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas gelo é uma das melhores coisas para inflamação. Por quê? Porque ele retarda a inflamação. E aí o corpo ganha tempo para criar anticorpos, para criar os leucócitos para proteger. Ok? Importante isso. Então, tomou uma pancada para não ficar muito infeccioso, certo? Coloca gelo. Outra coisa é a pressão. Ok? Ora, a pressão depende do volume. Se você diminui o volume, você aumenta o número de choques. Aumentou a pressão, aumenta a velocidade da reação também. E, finalmente, catalisador. Certo? O catalisador, ele acelera uma reação química sem participar da reação. Não vamos esquecer isso, gente. Isso é importante para a prova, tá? Lembrar que catalisador é uma substância que vai aparecer, certo? E ele vai sair lá do final da reação global, certo? Sem ter perdido massa, sem ter perdido quantidade e perdido a qualidade. Ele continua sendo o que ele era. Uma das coisas importantes que eu quero que você guarde é que os catalisadores biológicos são as enzimas, certo? Elas aceleram uma reação química. Por exemplo, se você não tiver a pepsina, se você não tiver suco gástrico, o suco pancreático, você vai fazer a digestão, mas vai demorar. Você vai se sentir mal porque vai demorar, certo? Ainda chega a janta e você não digeriu o almoço. Agora, quando você tem essas enzimas, você metaboliza isso rápido, tá? Lembrar que essas enzimas são proteínas aí, ok? Outra coisa interessante, gente. O que o catalisador faz para acelerar uma reação química? O professor de vocês deve ter ensinado que... Anderson, tudo bem? O gráfico aqui do lado direito aparece? Anderson, aparece? Tá? Ele deve ter dito para vocês a seguinte coisa. Considerando, então, aqui o tempo da reação e aqui a concentração que você tem de energia. Ora, o professor deve ter dito que toda e qualquer substância ela tem a sua energia própria. Toda substância tem movimento browniano. Toda substância tem movimento das suas partículas. Mesmo um sólido tem uma vibração. Então, nenhuma substância tem energia zero. Tá? Então, isso aqui seria o reagente virando o produto. Então, você tem aqui o reagente. Vamos considerar que esse reagente, olha só, ele tem afinidade entre os dois. Vamos considerar aqui
A mais B então vamos colocar aqui A mais B. Então você tem afinidade entre eles, você tem eles em contato, você está vendo choque. O que está faltando acontecer? Eles têm energia própria, certo? Eles têm energia própria. Essa energia aqui, ó, chama energia do reagente. Mas é uma energia não capaz de fazer a reação. Você precisa de quem? De energia de ativação. Então, você vai dar energia de ativação. Pronto. Então, você deu energia de ativação. Aí, a reação aconteceu e produziu C mais D. Então, agora eu quero que você olhe aqui para mim. Por favor. Essa altura é a energia do reagente. Essa altura é a energia do produto. E essa altura até aqui, é o que nós chamamos de energia de ativação. Energia de ativação é energia que é dado após a energia do reagente. Agora, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Se eu pegar essa energia aqui inteira, chama energia do complexo. Energia do... Oi? Não tá dando para ver a metade do gráfico. Então, hoje eu vou te matar, Anderson. Então, vamos fazer ele aqui. Tá bom, vou fazer ele aqui. Vou fazer ele aqui, porque é o gráfico que vai cair. Olha só. Então, eu tenho aqui o gráfico. Então, aqui eu tenho energia e tempo. Então, continuando. Eu tenho A mais B, energia, virando A mais B, virando C mais D. Tá bravo, né? Certo? Muito bem. Gente, comigo, por favor. Essa energia aqui chama energia do reagente. Essa energia aqui chama energia do produto. Desse ponto do reagente até aqui em cima é energia de ativação. Agora, cuidado. Desse ponto aqui em cima chama energia do complexo. Esse C chama energia do complexo ativado. Ok? Agora comigo. Presta atenção agora comigo. Vamos colocar valores. Vamos chamar isso aqui de 80. Vamos chamar isso aqui de 30. E vamos chamar isso aqui de 170. Vamos dizer o seguinte. Energia do reagente é essa altura. 80 quilocaloria por mol. Energia do produto é essa altura, 30 calorias por mol. Energia de ativação, 170? Não. Energia de ativação é de 80 a 170. Então, é 90 quilocalorias por mol. Cuidado com isso na prova. Agora, energia do complexo ativado, 170 quilocalorias por mol. Pronto. Feito o cálculo dessas energias, agora comigo. Início e fim. Houve aumento de energia ou perda de energia? Debs, eu comecei com 80, eu terminei com 30. Se eu comecei com 80 e terminei com 30, eu perdi o quê? 50. Então, eu liberei, essa reação é o quê? Exotérmica. Por que é exotérmica? Porque a energia do reagente é maior do que a energia do produto.
Como que eu calculo a quantidade de energia que eu perdi? ΔH. O que significa ΔH? Variação de entalpia. Variação de energia. Por que H? Porque é por altura. Então, é energia final menos energia inicial. ΔH é igual a 30 menos 80. ΔH é igual a menos 50. Esse menos não é quilocaloria por mol. Esse sinal negativo, ele não é um sinal matemático. Não existe energia negativa. Esse sinal é físico, quer dizer que liberou menos 50 graus. Menos 50 quilocalorias, desculpe. Tá? Moçada, mas agora presta atenção o que eu vou fazer. Eu vou apagar isso daqui. Olha só, estou apagando o interior aqui. Certo? Aí eu vou colocar um catalisador. Se eu colocar um catalisador, a energia do reagente não altera. A energia do produto não altera. Se a energia do reagente não altera e do produto não altera a variação de entalpia, quando eu coloco o catalisador. O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Vamos considerar aqui que aqui é 140. Ora, então a energia de ativação, olha aqui, sem catalisador é 90. A energia de ativação com catalisador é 60. Então, quando você diminui a energia de ativação, diminui o morro. Se diminui o morro, diminui a velocidade da reação. Mas, moçada, pelo amor de Deus, Wagner Andreghetti não é um cara bobo para fazer prova. O que esse indivíduo vai pedir para você? Olha o que ele vai pedir. Ele vai te dar isso e vai pedir a reação inversa. Então, você, do ladinho lá, vai pegar o gráfico e vai fazer o gráfico invertido. Ele não quer A mais B virando C mais D. Ele quer C mais D virando A mais B. Então, o que é produto vai ficar reagente. C mais D. Energia de ativação e B. Energia de ativação. Pressão de grama, né, gente? E A mais B. O que aconteceu na reação inversa? Na reação inversa, a energia do reagente é a energia daqui, ó. Aqui é 30. Então, a energia do reagente vale 30. A energia do produto é agora, ao contrário, é o AB, vale 80. Então, agora você percebeu que o ΔH vai ficar 50, mas vai ficar 50 positivo. Então, a reação inversa é endotérmica. Agora, olha para mim. Aonde você erra? Aonde você erra na reação inversa? Vamos colocar valores? 30, 80 e 170. Vai, mentalmente aí me responde. Qual é o valor da energia de ativação da reação inversa? É o que ele vai perguntar. A energia de ativação é do reagente ao complexo ativado. O complexo ativado não mudou o valor, continua 170. Mas a energia de ativação mudou. A energia de ativação, que era 90, agora é de 30 a 170. Então, a energia de ativação vai ser 140. A inversa. Aí ele vai perguntar, qual reação que é mais rápida?
A reação que é mais rápida é a reação direta, porque a energia de ativação é menor que a energia da direta, é menor que da inversa. E o ΔH aqui, energia do produto menos energia do reagente. Reagente 30, produto 80. Então, mais 50, provando que a reação é endotérmica. Então, moçada, essas são as minhas 3 dicas para a prova. Forças intermoleculares relacionadas com solubilidade, ponto de fusão e ebulição. Tabela periódica, reconhecimento principalmente das 2 propriedades periódicas. E a cinética química. Certo? Infelizmente, o nosso tempo é isso. Espero ter te ajudado. Espero realmente que você faça uma excelente prova